for um pouquinho racional, cara, nada vem pronto. Se nada vem pronto, aí é que eu vou embasar o porquê que eu não acredito em oportunidade grande ou pequena. Quando vem uma oportunidade e ela vem menor do que você julga que você merece, pega, pô. Não vai vir só ela. É só a pontinha do iceberg. Ou tu realmente acredita que vai vir aquela grande chance, aquela grande oportunidade de bandeja pra falar, tá aqui o que você pediu. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café The Brokers. Eu sou Denis Pinheiro. E eu sou a Cíntia Save, já vou te convidar para dar o seu like nesse episódio e também para se inscrever no canal. Hoje a gente trouxe aqui uma pessoa que tem várias faces, né? Ele é ator, ele é atleta e ele é um grande empresário, não é isso, Denis? É isso aí. Uma coisa muito bacana é que a Cíntia sempre prega, que a gente não é assim, uma pessoa congelada, né? No passado, o que eu quero ser quando crescer? Bombeiro, isso, aquilo, né? E a pessoa via a vida inteira. E esse aqui é a prova disso, que são várias fases na vida e você pode ser o que quiser e você pode ser mais de uma coisa na sua vida. E até achar seu propósito, são várias coisas que você tem a oportunidade de chegar. E hoje a gente está aqui nada mais, nada menos com nosso colega Arthur Aguiar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para a gente bater esse papo. E só pegando um gancho um pouco do que você está falando, isso é uma coisa que eu acredito bastante, né? Eu acho que a gente pode ser o que a gente quiser ser, desde que as nossas vontades, o nosso propósito esteja alinhado com o que Deus quer pra gente, né? Que Ele já fez a gente com um dom, com um propósito. E eu costumo dizer também que o nosso superpoder, né, é a gente ser a gente. Então, Sim. Você ser você é o teu maior poder. E quando você entende isso, você para de gastar tempo querendo ser algo que você não é, ou ser igual a alguém que você admira. Só que aquilo, ou aquela pessoa que você admira, aquilo faz parte do propósito dela. É por isso que ela é tão bem-sucedida, por isso que as coisas acontecem de uma maneira diferente. Claro que ela tem dificuldades, mas ainda assim as coisas acontecem de uma maneira diferente. Mas é porque aquilo é pra ela. Então você pode olhar, você pode ficar feliz por ela conquistar tudo aquilo, mas gaste seu tempo procurando entender o que você vai fazer aqui. Isso é muito legal. Eu sempre falo que as pessoas não nasceram com uma etiqueta. Depois que a gente nasce, que as pessoas tentam colocar etiquetas na gente. Esse aqui vai trabalhar em tal lugar. Esse aqui é professor. Esse aqui é não sei o quê, né? E a gente é o que a gente quer ser, o que a gente tem vontade de ser. Exato. E não necessariamente o que a gente quer ser numa determinada fase da vida, é o que a gente quer ser na próxima. Exato. A gente vai mudando, né? Às vezes isso faz parte, essas vontades, elas são importantes para desenvolver alguma coisa Sim. que vai ser utilizado na próxima etapa e que se você pula etapa, você não desenvolve aquela habilidade que vai ser necessária para desbloquear a próxima etapa. Então, isso também é importante, você entender as etapas e você entender as vontades que queimam dentro de você. Sim. Que uma coisa é algo que você vê e que você quer só porque aquilo vai te trazer sucesso, dinheiro, poder ou visibilidade. Mas não é o que queima dentro de você. Você olha e você fala, putz, queria aquele negócio ali. Mas é vazio, porque não tem um desejo interno real. Agora, quando tem aquele negócio que queima dentro de você, que você fala, cara, eu preciso fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Sim. Isso aqui, putz, me move de uma maneira diferente. Aí é onde você tem que ficar atento para você falar, cara, beleza, pode ser que você não faça isso pro resto da vida, né? Como é o meu caso, eu fiz várias coisas ao longo da minha vida e tá tudo bem. Agora, o importante é você entender de todas essas coisas que você fez ou que eu fiz, o que eu pude aprender e levei para as próximas etapas da minha vida e o que isso foi importante para eu estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Tu vai ser empresário para sempre? Não sei. Sim. Porque quando eu era mais novo, eu achei que eu ia ser atleta para sempre. Depois, quando eu faço minha transição para artista, eu falei, cara, vou ficar nisso aqui. Quando eu comecei, putz, isso aqui vai ser minha vida. E em determinado momento eu entendi, acho que não. Acho que isso aqui é uma fase de transição, eu tô para ir para um outro lugar. Agora, se você me perguntar, eu vou falar, sim, mas olhando para trás eu falo, não sei, vamos ver o que vai acontecer. Mas aí como que a gente aproveita da melhor maneira possível esse momento, o momento real assim que você está vivendo, né? Como que você fica com o olhar atento, aproveita as oportunidades. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu não acredito em oportunidade grande e oportunidade pequena. Eu acredito que existe oportunidade. Arthur, e com relação a essa questão da oportunidade, como aproveitar a oportunidade? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui e
a oportunidade tá lotada de oportunidade. É só a questão da gente enxergar e agarrar elas. Isso. E aí, como é que as pessoas podem aproveitar melhor as oportunidades? Que você falou algumas coisas ali antes da gente entrar na sala, que era, por exemplo, uma questão de intensidade e profundidade. Para mim, são duas características que Sim. fazem com que você aproveite as oportunidades. Porque muita gente passa pela vida de uma forma rasa, superficial. O que você acredita que é como agarrar essas oportunidades que passam na sua vida? E identificar elas também, né? Vou explicar de duas maneiras. Primeiro, para você aproveitar as oportunidades, você precisa enxergar e perceber as oportunidades. Esse é o primeiro Visão ponto. vale mais que condição. Sempre falo isso. Essa é a primeira coisa. E agora eu vou primeiro exemplificar e depois eu vou fazer uma analogia para quem estiver assistindo ficar fácil de entender. Imagina o seguinte. Imagina que a pessoa que eu admiro, como eu estava dizendo, ela está aqui. E aqui é a minha vida, ok? Uhum. As oportunidades estão aqui. Se eu estiver assim, ó, o tempo todo assim, eu não consigo ver o que está acontecendo aqui. O que você está fazendo, eu não sei o que você está fazendo. As coisas que estão acontecendo aqui, eu não sei. Porque eu estou tão preocupado em olhar para lá, porque eu acredito que lá é o meu foco, e eu não estou olhando para o que está à minha volta, o que está próximo a mim. Então, eu deixo de perceber. Porque eu estou tão focado ali, em algo que não é meu, ou não está dentro de mim, ou não está próximo a mim, é algo distante, que eu não consigo ver o que está acontecendo aqui. Então, as oportunidades passam e eu não vi. Esse é um ponto. Fazendo uma analogia, pensa no seguinte. Vamos lá. Quando você veio de uma viagem, vou pegar o teu exemplo. Você veio de uma viagem, né, você fica na ponte aérea. Aí você foi lá, pousou aqui em São Paulo. Você pousa em São Paulo, entra no carro. Quando você entra no carro, vamos supor que você não está dirigindo. Você entrou no banco de trás. Se você entrar no carro e pegar teu telefone e começar a só prestar atenção no teu telefone, você não sabe o que está acontecendo entre o trajeto do aeroporto e o teu hotel ou o teu apartamento, ok? Nesse meio do caminho aconteceram várias coisas. Se você estivesse prestando atenção, talvez você teria parado. Caraca, que legal, tá acontecendo aqui um negócio... Nossa, um lançamento de um... Não vi, vou entrar em contato. Tu perdeu, mas ela estava disponível para você. Mas por que você não viu? Porque você não estava atento. Você estava distraído com algo que você julgava ser mais importante. Então, quantas coisas na nossa vida a gente não presta atenção no trajeto? Porque o teu objetivo final é, você entrou no carro, eu quero chegar no hotel ou no apartamento. Esse é o objetivo final. Mas quantas coisas aconteceram nesse meio do caminho que você não viu? E que talvez tivesse mudado a rota, o teu caminho, o teu tempo. Dando um outro exemplo, tirando agora de vocês, e pega-se uma pessoa que vai fazer uma palestra, um evento numa cidade que ela nunca foi. Beleza? Ela desembarcou, entrou no carro, tinha um carro aguardando ela entrou no carro e esse motorista vai dirigir até o hotel. Ela não conhece a cidade, só que ela entra e fica no telefone. E ela vai pro hotel direto. Mas se ela tivesse prestando atenção, ela ia ver, de repente, uma praça legal que ela não viu, uma loja que ela tá procurando. Cara, eu queria tanto achar uma loja X. E ela tá procurando, mas ela não acha. Matei naquela cidade, ela não sabe. Sim. E ela passou na porta. Será que ela teria ido direto pro hotel? E se ela tivesse parado na loja, será que ela teria conhecido alguém que poderia mudar o percurso dela, de vida dela? E às Talvez. vezes ela nem precisa naquele momento, mas ela vai vir a precisar depois e ela lembra que viu. Se ela tá sempre atenta, ela meio que guarda um repertório que ela pode acessar quando ela precisa, né? Isso acontece na nossa vida. O tempo inteiro. Claro, gente, eu não vou ser hipócrita. A gente vai se perder no meio do caminho. A gente vai colocar nossa energia no lugar errado. Vai acontecer. O importante disso tudo aqui que eu tô dizendo é fique atento. Sim. Porque se você estiver atento a você, você vai falar, tô botando a minha energia no lugar errado. Tô botando meu tempo no lugar errado. Meu foco não tá no lugar certo. Porque vai acontecer. Então, se a gente estiver atento com isso, com a possibilidade de acontecer, a gente começa a diminuir esse percentual de erro. Que a gente vai... Isso é um erro. Mas tá tudo bem, a gente erra. Então, isso é um negócio que eu acredito. Que primeiro a gente precisa perceber as oportunidades. É igual a questão do ambiente. As pessoas falam muito do ambiente. Você tem que estar no ambiente certo. Tá, eu concordo. Nós temos que estar no ambiente certo. Porém, mais importante do que você estar no ambiente certo é você aproveitar o ambiente certo da maneira certa.
É verdade. Tem gente que tá no ambiente certo e tá aproveitando o ambiente certo da maneira errada. Errado. Só Sim. que acho que é tão importante Você quanto, entendeu? né? É Sim. tão importante quanto, porque senão, assim... Porque, queira ou não queira, se você estiver no ambiente certo, capaz que você ainda você tropeça na oportunidade. Tem tanta oportunidade no ambiente certo que talvez uma oportunidade ou outra tropeça. Pode ser. Agora, se você... Mas eu acho que o que ele tá falando faz total sentido, Com porque a certeza, gente tava é soma, falando... é soma, né? A gente tava falando o seguinte, ó, agora há pouco a gente tava falando, não adianta você estar sentado tomando um café com o Flávio Augusto, com o Trump, né? E você não sair dali com nada, Ação. sabe? Com nenhuma ação. Não É. adianta. Não adianta nada. Então, às vezes é melhor, se você for uma pessoa de ação, às vezes é melhor você estar sentado com o Zé da esquina que vai te dar um insight, você vai agir, do que uma pessoa sem ação do lado de alguém, da pessoa certa. Exatamente. Né? Então, Isso pra mim faz total sentido. então, sobre aproveitar as oportunidades, primeiro você precisa percebê-las. Sim. Depois, é você entender que se a gente for um pouquinho racional, cara, nada vem pronto. Se nada vem pronto, aí é que eu vou embasar o porquê que eu não acredito em oportunidade grande ou pequena. Quando vem uma oportunidade e ela vem menor do que você julga que você merece, pega, pô. Não vai vir só ela. É só a pontinha do iceberg. Ou tu realmente acredita que vai vir aquela grande chance, aquela grande oportunidade de bandeja pra falar, tá aqui o que você pediu. Não tá, pô. Você tem que construir, né? Você entendeu? Sim. Então, isso aqui, pode acontecer? Pode, mas é 1 em 1 milhão. Né? Sim. Porque, então, se a oportunidade apareceu de alguma forma, por mais que não seja do tamanho que você gostaria, por mais que não seja com mérito que você acredita que você tem já para receber, ou que não está à sua altura, pega. Sensacional. Então, assim, as coisas mais legais que aconteceram na minha vida, se eu for medir entre oportunidade grande e pequena, todas eram mínimas. Eram oportunidades muito... que eu olhava e falava, não acredito que eu vou pegar esse negócio, não eu vou pegar. E eu ia lá e fazia. Todas. Que legal. Todas. Não teve nenhuma grande coisa que aconteceu na minha vida que veio já com uma grande oportunidade. Ó, isso aqui, ó. Pelo contrário, as que vinham gigantes... Não, sabe? Ou morria ali, ou não se desenvolvia como deveria se desenvolver. Bom, quer ver uma analogia? Eu adoro dar analogia, tá? Opa. Tu pega uma árvore gigante. Tu vai pegar essa árvore, tu tirou de um lugar, vai colocar em outro. Pode ser que ela crie raiz e vingue ali. Pode ser, mas não é garantia. Mas se tu pegar uma semente e tu jogar lá, e regar, e cuidar, e regar, e cuidar, ela vai crescer. Sim. Mas aí o que as pessoas preferem? Não, vou pegar já uma árvore grande, pô, mais fácil. Não é isso? Mas pode ser que ela não vingue. Sim. Pode ser que a semente não vingue? Pode também. Pode acontecer. Mas você entende? Mas é mais fácil você plantar semente, e a semente você pode plantar várias. Várias. Alguma vinga. Você entendeu? Sim. Então, eu acredito muito nessa questão de você não colocar o tamanho na oportunidade. E sim, se aquela oportunidade está alinhada com o teu propósito, com o teu objetivo, com aquilo que você quer. Se está alinhada, faz. Agora, se não está alinhada, não interessa se é grande, pequena, média, não faz. Sim. Agora, se está minimamente alinhado, independente se é grande, se é pequena, faz, porque está alinhado. Sim. E pode se tornar grande. E tem uma grande chance de se tornar grande, porque Aí- está alinhado em valores. Aí vai depender da intencionalidade que você vai colocar, vai depender da intenção que Intensidade. você vai colocar, né? Da intenção não, da profundidade, quanto você vai ser intenso naquilo, né? De quanto você vai ser constante. Que é o que a gente estava falando lá. Tem 4 alavancas que na minha vida fizeram diferença em todos os momentos, seja como atleta, seja como artista, seja como empresário. Em todas elas eu fui intencional, intenso, profundo e constante. Todas elas. E aí, quando você age dessa forma no teu dia a dia, o que você faz com a linha do tempo? Você distorce ela. Então, algo que demoraria 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai fazer num curto espaço de tempo. Não é porque você tem sorte. Não é porque Deus gosta mais de você do que do outro. É só porque você fez tudo o que você podia fazer. E aí, eu vejo que as pessoas confundem muito. Falam, não, mas pô, Deus vai fazer. Deus vai.
desde que você faça a tua. Por isso que existe o natural e o sobrenatural. Primeiro você faz tudo que é natural, e aí depois você descansa e deixa que Deus vai fazer o que for sobrenatural. Mas ele não tem como fazer o sobrenatural antes de você fazer o natural. Sim. Muitas pessoas esperam o sobrenatural, assim, que nem você falou, a oportunidade vem de graça. Não Assim vai como vir. o milagre vem de graça. Aí não vai acontecer, né? Deus pode fazer tudo, menos a nossa parte, né? Ó, quer ver uma coisa que eu gosto de falar? Deus, ele te coloca em frente à porta, mas ele não vira maçaneta pra Não. você. Aliás, Pode? ele Ele te coloca na porta. Sim. Se você fizer tudo que você precisa fazer, ele vai te direcionar pra porta. Mas chegando na porta, ele não vai abrir a porta, te conduzir. Não vai, pô. Abre a porta. É. Abre a porta, vira maçaneta. Entra. E aí faz a tua parte. Uma coisa super bacana. E por assim, isso que Deus é tão maravilhoso, né? Porque ele dá oportunidade de escolha pra gente, né? De acordo com o que a gente quer e de acordo com o que a gente trabalha. Inclusive de não abrir a porta. Inclusive de não abrir a porta, exato. E algumas vezes ele põe outras oportunidades e vai te dando oportunidades até que você esteja maduro o suficiente para você fazer, né? Às vezes não é o momento seu ainda, ou você não se entregou o suficiente, né? Então Deus está sempre no caminho. Eu acho que Deus ele não muda o plano dele. Tipo assim, eu acho que ele tem um plano, ele só tem plano A, ele não tem plano B. Na minha visão, tá? Essa é uma opinião minha. Então, quando você, de alguma forma, você não enxerga ali uma oportunidade que ele te dá para você acessar aquilo que já está disponível para você, ele meio que precisa dar a volta, sabe? Pensa assim, ó, é igual aqui, eu tava vindo para cá, aí eu tava com o endereço. Se você passa do endereço, o que você tem que fazer? Tem que dar a volta no quarteirão, não tem? Não é isso? Às vezes quando tu vai buscar alguém, tu para, aí vem um guarda e fala, ó, tu não pode parar aqui. Aí tu manda mensagem pra ele, ó, vou dar a volta, desce que eu vou dar a volta. Sim. Tu não desistiu de buscar ela, tu vai buscar ela, mas tu vai ter que dar a volta. Sim. E o dar a volta leva tempo. E aí não é mais o nosso tempo. Então, por isso que é importante você ficar atento, porque às vezes já está disponível para você acessar. E aí aconteceram coisas que estavam ali, tu não percebeu, passou. Pô, nunca mais vai acontecer? Vai, mas vai demorar um tempo para aquilo voltar para você. Sim. Porque Deus deve, né? Se a gente for acreditar nisso, ele deve imaginar assim, cara, ele não está pronto ainda. O que eu acredito é que Deus não vai desistir. Só que, foi o que eu disse, se você perdeu ali aquele momento da carona, vamos dizer assim, vai ter que dar a volta. E aí esse tempo já não é mais seu. Sim. E aí ele vai te preparar novamente para que você seja capaz de enxergar. E se acontecer a oportunidade de novo você não enxergar, ele vai fazer o processo de novo. E isso acontece, inclusive, para os nossos erros. Quando a gente erra em alguma coisa e aquilo passa, porque tudo passa, aquilo vai voltar para tua vida. Se tu não aprendeu, vai voltar de uma outra forma. Até tu aprender. Então, quanto mais rápido tu aprender alguma coisa que tu precisa, menos você passa pelo aquele processo novamente. Porque tu já passou. Putz, aqui você realmente aprendeu. Vamos para a próxima coisa? Porque eu acredito que a gente vem para aprender várias coisas. E aí tu vai dando checklist. O que tu não dá checklist, volta. Igual a gente, pô. A gente não faz, essa semana a gente precisa matar isso aqui de pendência. Sim. Se tu não matar todos, o que tu faz? Volta pra semana que vem. É isso. E é exatamente o que acontece. Então, se tu não aprendeu, isso vai voltar. Mas não vai voltar amanhã. Vai voltar quando tu menos esperar. Aí vai voltar. Ih, é verdade, não aprendi esse negócio aqui. Vai aprender. Aí vai ser sofrido, vai ser doído. Normal. Esse é o processo. Não tem muito pra onde correr. Legal. Arthur, e vamos pensar um pouquinho, assim, assim, você passou por várias transições, né? A gente estava conversando aqui que você nasceu na piscina. Sim. Né? Foi uma Atleta de natação. Aí até quantos anos? Conta um pouquinho, qual foi o aprendizado principal que você teve nessa primeira fase da sua vida? Tá bom. Então, a minha mãe é professora de educação física, especializada em natação e natação para criança. Então, já comecei a nadar desde bebê. Com 6 anos eu me federo, então, né, faço lá, eu viro atleta mesmo. E aí vou nadar até os meus 19 anos. E ali, putz... Bastante tempo, nossa, muito tempo, dos 6 aos 19. Isso, foram 13, 14 então, toda a vida anos. que você lembra, né? Sempre nadando. Aí, nesse meio tempo, eu tive o patrocínio da Xuxa, que eu fui lá no programa dela, pedi e tudo mais. E aí, fui patrocinado durante um tempo pela Xuxa. E aí, com 19 anos... eu faço a minha transição de carreira. O que a natação me ensinou? Né? O que o esporte ele te ensina? Ele te ensina a ser focado, determinado, resiliente, que é tudo que um empresário precisa ser, né? Sim. Consistente, te ensina a ter autorresponsabilidade, principalmente a natação.
que é um esporte individual. Com exceção do revezamento, que é onde você vai estar com mais 3 pessoas dividindo a piscina e você precisa do outro, nas tuas provas individuais, o nome já diz, é individual. Tô pulando a piscina, tô arraia, você vai nadar aquilo que você treinou. Então, se você cai na piscina e você não ganha, significa que o outro treinou melhor que você. Ou ele treinou melhor que você, ou ele descansou mais que você, ou seja, dormiu melhor entre os treinos, ou ele se alimentou melhor que você. Alguma coisa ele fez melhor que você. Então não tem como você colocar a culpa em outra pessoa. Faltou alguma coisa na tua preparação que fez com que você ficasse atrás, né? E aí você vai, depois daquela competição, você vai fazer um balanço e vai treinar mais, descansar melhor, se alimentar melhor e assim por diante. Então a natação... Que é o que o empresário faz também, né? Roda o ciclo do PDCA ali, vai analisar, planejou, executou, o que deu certo, o que deu errado, Pronto. pro próximo. Isso, aí você tem que... Nem todo empresário tem isso, infelizmente, de ter a autorresponsabilidade. A maioria... Porque isso é da pessoa, né? O ser humano é assim, é muito mais fácil você terceirizar. Muito mais fácil você falar, ó, eu fiz, ó, quem não fez foi ela. Mas sempre tem alguma coisa que você deixou de fazer. E tudo bem, talvez você tenha feito a tua parte, ela não fez a dela. Mas você sabendo que ela não fez a dela, será que você também não poderia intervir antes, de alguma forma? Sim. Ou se simplesmente vai falar, não, isso aí não é meu, é dela, ela que se vire. Pô, mas não é um todo? Porque um negócio, ele é fragmentado, porque existem caixas e existem setores, mas no final do dia é uma coisa só. Então, você olha ele de maneira fragmentada, porque as pessoas precisam de lideranças e as pessoas precisam ter o mínimo de carta branca para executar alguma coisa, senão também se centraliza e o negócio não cresce, ele tem um teto. Mas, se você está ali gerenciando e tendo um olhar 360 e vendo que em algum desses setores não está acontecendo como deveria, é de sua responsabilidade intervir, ir lá entender o que está acontecendo e dar a sua contribuição para que aquilo reverta de alguma forma. Sim. Senão não vai adiantar no final tu falar assim, não, ó, todo mundo fez, ó, tu não fez. Pô, péssimo. Podia ter feito alguma coisa? Podia. Por que você não fez? Ah, porque não era a minha alçada, era a dela. Não, na minha cabeça não faz sentido. Na prática não chega no resultado, né? O todo não chega no resultado. E o que importa é o todo, né? E aí ficou mais fácil só apontar o dedo. Né? Então, assim, é aquela briga, né? Do marketing e o comercial, não tem? O comercial reclama que o lead não é qualificado e o marketing reclama que ele traz o lead e o comercial não fecha. Sim. É mais fácil ficar assim. Agora, porra, vamos juntar? O que tá errado? O que pode melhorar? Como é que faz? Então me ajuda, me ensina, vamos lá. Porque o objetivo final é o quê? Vender. Sim. O objetivo final é vender. É você criar uma arte ou um vídeo ou alguma coisa que seja interessante, que seja irresistível, que tenha um funil, um fluxo de processo muito bem definido da experiência do cliente para que ele seja atendido da melhor maneira, para que no final converta. Sim. Esse é o objetivo. Só que a gente precisa fragmentar, porque são equipes diferentes, com expertise diferentes. Só que no final do dia é uma coisa só. E aí eu acho que falta um pouco dessa clareza das pessoas, de entender que não são duas coisas. É uma única coisa. De 2 departamentos diferentes, que um precisa do outro. E essa visão a gente deve trazer para a vida da gente, né? Não só nesse exemplo que você deu dos departamentos, mas em tudo, né? É o que o esporte te trouxe. Do casamento, tudo. Casamento, relação profissional. Sim. Né? Por exemplo, relação profissional. A gente tende a fazer aquilo que a gente foi contratado. Mas se a gente pode entregar mais, por que não? Sim. Ah, mas não me valorizam. Ah, mas eu só fui pago para isso. Na minha visão, é um pensamento limitante. É um pensamento limitado. Por quê? Se o meu objetivo é fazer com que você, que é meu patrão, enxergue que eu tenho mais capacidade, não existe nada mais poderoso do que eu te mostrar na prática que eu já não tô cabendo mais naquele lugar. Sim. Não adianta eu bater na tua porta e falar, cara, me dá uma promoção. Pô, eu posso fazer aquilo. São só palavras. Agora, se eu começo a te mostrar de maneira constante que eu já não tô cabendo mais nesse lugar e que eu tenho plena capacidade, eu tô te mostrando aqui no resultado que eu posso estar em outro lugar, você não tem mais nenhum argumento.
Na verdade, quando a pessoa é diferenciada dessa forma, o chefe, o patrão, né, o sócio, Quem quer que seja. ele O quer mundo. manter, não tem como não ver. E uma coisa interessante O disso... mundo, né? Porque uma pessoa dessa forma, o mundo também quer para próxima. As pessoas querem estar próximas de pessoas que são assim, né? E aí eu acredito muito no protagonismo, sabe? E aí eu vejo, assim, porque isso que eu tô falando é um assunto um pouco polêmico, até eu já trouxe um pouco na minha rede social, e as pessoas falavam, mas pra você é fácil, não sei o quê, nem todo mundo, eu já fiz isso, já me ferrei, já entreguei muito, e meu patrão não deu valor, ou minha patroa não deu valor, que não sei o que, isso que lá. Só que olha só como é que a gente tá se baseando por baixo. Então, o que essas pessoas estão dizendo é, eu não vou entregar o meu melhor, e nem a minha capacidade máxima, porque o outro não consegue reconhecer. Cara, isso é um problema do outro. Sim, não seu, né? Então, assim, entregue sempre o seu melhor, dê sempre a sua maior capacidade, porque se ele não enxergou, quem perdeu no final foi ele, porque tu fez o teu melhor. E aí tu não vai ficar ali, a vida vai te levar para um outro lugar onde você vai ser reconhecido, mas aí você já vai estar fazendo. E quando você faz o vai melhor, tá cada você vez se melhor. torna melhor. O tempo Né? todo. Então, toda vez que você está tentando entregar algo melhor, toda vez que você está tentando entregar algo melhor, para você tentar entregar algo melhor, você tem que se reinventar. Eu gosto muito de olhar para a história da Cíntia nesse aspecto. Quando a Cíntia era advogada, né, ela começou a advogar para investidores ali da construção civil e, como advogada, ela começou a entrar em reuniões de marketing, reuniões correlatas, né? Buscando fazer melhor o meu trabalho. Como é que eu vou amarrar bem esse trabalho aqui, né? Pensando como advogada, ela estava em reuniões de marketing, ela estava em reunião de negociações ali, que não necessariamente ela precisava estar junto, entendendo como funcionava o financiamento, entendendo como funcionava E ninguém pediu para ela. Não. E aí, só com o intuito nem de fazer o melhor. Nem ganhava por isso. Um centavo por isso. Porque na época eu ganhava por hora, né? Por hora do trabalho contratado, né? Só que para fazer melhor aquele trabalho contratado, eu queria entender o que as outras pessoas queriam fazer. Perfeito. Eu ia lá na reunião, eu não influenciava em nada. Eu ia lá, ficava quieta, De só ouvinte. ouvia Uhum. e aprendia, tirava dúvidas eventualmente, se tivesse espaço para isso, né? E aí aprendi uma série de coisas de governança, contabilidade, marketing, comercial, vendas. Esse é um né? exemplo fantástico para você, porque assim, ó, se você se portar como vítima, assim, olhar da mesma forma para lá, mas não ganhava nada, estava em reunião, estava perdendo meu tempo, e aí um olhar de vítima. E tinham colegas que falavam assim, nossa, mas você não ganha nada para isso, né? Eu até parece que eu vou participar de um negócio que eu não sou paga. E eu não tinha essa visão, eu pensava o seguinte, ó, isso é mentalidade, né? eu pensava o seguinte, eu preciso fazer um trabalho e eu preciso entregar o melhor possível para esse trabalho. Então eu vou correr atrás de tudo que eu preciso para entregar o melhor possível esse trabalho. Perfeito. E nem sabia que eu estava fazendo, na verdade, uma super especialização, MBA no mercado imobiliário, né? Né? E aí o que foi fundamental depois para a gente ter a nossa construtora. O resultado final de aí tudo você isso. entendeu por que você fez tudo aquilo. Ou seja, era algo genuíno seu. Sim. É isso que eu falo. Quando é algo genuíno, a gente não está preocupado num ganho a curto prazo. Porque as pessoas que estavam criticando ela estavam preocupadas com ganho a curto prazo. Então, cara, eu não tô ganhando nada agora. Não vou fazer. E aí, se a gente quiser fazer uma correlação com, por exemplo, a Bíblia, quando Deus fala para Noé fazer a arca, não existia histórico de chuva. Nunca tinha caído uma gota do céu. E aí ele falou, cara, constrói a arca. Vai ter um dilúvio, tu vai botar os animais, sementes, tua família, e é isso. E eu vou precisar de você. Não fazia sentido nenhum, cara. Aí ele resolveu construir. Quando começou o dilúvio, teve gente que quis começar a construir. Não dá tempo. Então pensa, se na hora que surge a oportunidade de vocês montarem o que vocês têm hoje, e você ainda vai começar, tu perde o time, pô. Exatamente. Não deu tempo. Não deu tempo. Aí você fala, putz, mas e se eu tivesse feito lá atrás? Tu teve a oportunidade, você não fez porque você não quis. Sim. Porque você não enxergou valor naquilo. E você falou, não estão me pagando, não vou fazer. Mas quando é genuíno, você fala, cara, eu não sei porque que eu tô fazendo, mas eu vou fazer. Porque isso vai melhorar o trabalho que eu tenho hoje. Mesmo que não tenha nada a ver com o que eu faço, eu vou fazer. E isso foi te trazendo o quê? Ferramentas, foi te deixando mais robusta para que quando surgisse a oportunidade, você falar, cara, agora eu já sei. Sim. Agora eu posso ficar melhor ainda, mas eu não tô, nossa, não sei de nada. Não, eu tenho uma noção e eu posso me capacitar mais, mas tu já tem uma noção. Sim. Você já tá na frente. Sim. Então, assim, isso, cara, é muito louco, porque isso acontece na vida o tempo inteiro. O tempo inteiro.
o Eu tempo acredito inteiro. nisso. A gente tem várias, volto a dizer, as oportunidades. As pessoas te chamam, cara, vamos num evento tal, vamos na palestra tal. Aí você olha e fala, não tem nada a ver comigo, não vou não. Só que lá na frente pode ser que tenha. E aí tu perdeu a oportunidade. Você entende? Cara, aparece muita coisa o tempo todo que tem o poder de fazer a gente crescer e se conectar com coisas que lá na frente vão fazer sentido. Que pode ser que agora não faça nenhum sentido. Mas aí, para quem acredita em Deus, para quem tem fé, a fé é isso. É você enxergar com os olhos de algo que ainda não é real. Ou seja, não é palpável. Sim. Faz sentido? Total. Inclusive, já até falei aqui nesse podcast, minha frase favorita, assim, da vida É a frase do Nietzsche. Sua frase. Do Nietzsche, né? É assim, e para aqueles que e aqueles que não conseguiam ouvir aqueles que dançavam foram julgados insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música, porque aqueles que ouvem a música eles não são compreendidos porque não escuta. Não. Então, assim, a sua visão é só sua e ninguém vai entender isso. Perfeito. Né? Então, essa é uma das minhas frases favoritas. Até porque eu sou muito doida mesmo. Eu fico que nem um doido. Que música tá tocando aí? Eu sou muito doida. Mas não é... Eu acho que você tem uma... Assim, eu não te conheço, né, profundamente, mas Sim. pelo que você tá me falando, o que me parece? Você tem uma conexão tão profunda com você, você se respeita e se ouve, se escuta tanto que você não sabe, mas você fala, cara, eu tô com vontade de fazer, eu sinto que eu tenho que fazer, alguma coisa tá me dizendo pra eu fazer, eu vou fazer. Só que isso te coloca muito à frente. E, nossa, e quando por algum motivo eu não consigo fazer, eu me sinto um passarinho na gaiola, sabe? Eu fico desesperada, né, Denis? Algumas vezes eu sou a gaiola. Você é a gaiola? Calma. Não, sabe o que é? É que nós temos perfis diferentes. Eu sou... A Cíntia é o perfil de fazer as coisas. Tá. Eu sou executora. Só que eu não sou boa de planejamento. O Denis já é melhor de planejamento do que eu. Uhum. Então, quando você tem os dois mundos unidos, né? Você tem um bom planejamento, você tem uma pessoa que executa, você vai em frente, né? Mas tem hora que você não consegue casar isso, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para não sair fazendo coisa demais, perder o foco. Mas eu sou assim, né? só que eu também tenho uma característica de... Se a gente for falar de perfil comportamental, eu sou um D com C. Uhum. Então, eu sou o cara que sou rápido, quero executar, mas eu sou meio... Quero planilhar, quero Sim. organizar, né? Isso eu. Mas falando de vocês, o que talvez possa fazer sentido? Ela tem a ideia, ela teve a visão, ela quer executar. Joga, planeja. Ah, mas não vai... Planeja, só planeja. Só planeja. Sim. Planeja, quando você falar, ok, a gente vai, mas, pô, não vai demorar um ano pra planejar. Né? Me fala aí, vai planejar em quanto tempo? É isso aí. 2 semanas, consegue? 1 mês, máximo? Ah, beleza, consigo. E aí, cara, solta e vai. É isso. Mas, assim, vamos lá. Voltando aqui, né? Você então, teve uma longa carreira de atleta. Isso. Né? Então, a vida de atleta, ela foi concomitante ali ao seu crescimento, a toda a educação que você teve, sua cultura, a educação que veio dos seus pais, uma série de coisas. E aí, de repente, depois você muda para... Tô falando de repente, né? Assim, eu não sei como é que foi, mas depois você muda ali para a carreira artística e depois você faz essa transição para a carreira empresarial, né? Como é que foi essas etapas da carreira artística e hoje a carreira empresarial que, né, decolou de uma vamos explorar maneira... um pouco mais a carreira artística aqui nesse momento, né? Pra gente Isso. finalizar com a carreira. Você trouxe as características do atleta, né? E quais são as características do artista que foi importantíssimo na sua vida? Né? Tá. E de onde surgiu essa vontade também? Me deu até curiosidade agora de saber. Eu esbarrei na rua, foi bem assim. Tava voltando de um treino. Deus, né? Pá! Eu esbarrei na rua, tava voltando de um treino, esbarrei com um ator na rua, que já faleceu, o Antônio Firmino, e ele falou que ele estava montando uma peça, final de ano, que ele precisava de pessoas que não eram atores, mas que tinham vontade de ser atores e tudo mais, e foi assim, eu fui lá fazer uma aula experimental, aí eu falei, putz, é isso aí que eu quero fazer. Caramba! Foi bem doido, assim, o negócio, mas eu fui. Sim. Eu não conhecia ninguém, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu sou a pessoa que faz esse tipo de coisa. Eu sou assim. Adoro, encontrei um negócio, vou fazer. Então, quando eu sinto que eu tenho que fazer um negócio, cara, eu vou lá e faço. Eu sou bem obediente nesse sentido, entendeu? Sim. Então, assim,
eu sempre tive períodos longos, né? Então, pensa, como atleta federado dos meus 6 aos 19. Então, a gente tá falando 13, 14 anos. Sim. Como artista dos meus 19, porque eu tinha 19 ainda, até os meus... Eu tô com 36, até os meus 32 para 33. Então, a gente tá falando aí também de mais 13, 14 anos, não é isso? Isso aí. Mais 13, 14 anos. Então, você viu que é meio que o... De 14 aí. 14. Então, assim... E aí, o que o mundo artístico me trouxe? Vamos dizer, pensa, eu era atleta, eu era assim, ó. Uhum. Né? Olhava só pra mim, o que eu tenho que fazer, como é que eu faço e tal. Então, o mundo artístico, ele ampliou a minha visão. Sim. E eu comecei a olhar mais pra fora. Não pra querer ser algo que eu não era, mas pra observar, porque o trabalho do ator é o de observação. Então, se eu vou fazer um personagem, eu preciso entender como é que ele se comporta, onde que ele vai, como é que ele anda, como é que ele olha, como que é, né? Então, o olhar para fora e me interessar mais pela vida das pessoas, né? De querer saber mais, pô, como é que você tá? Você tá bem? Não sei o quê, pô, posso te ajudar em alguma coisa e tal. Então, esse olhar para fora. Criatividade, obviamente. Então, isso expandiu a minha criatividade, o meu poder de improviso, né? De improvisar nas situações. Então, eu era muito engessado. Cara, tinha que acontecer assim. Se acontecesse de outro jeito, eu falava, não sei o que eu faço agora. Uhum. Nossa, mas é que eu planejei tanto assim. Então, eu era assim. Aí, com a arte, eu tive que aprender na amarra a ser diferente. No início foi muito difícil. Eu falava, não, mas o texto é assim. Tudo bem, Arthur, mas a gente tá aqui improvisando, dá pra... Não, mas era essa palavra aqui. Era assim, entendeu? Até eu entender que não, pô, era um jogo, né? Um jogo. Então, eu jogo a bola pra você, você devolve a bola pra mim. E aí, também desenvolveu uma coisa muito importante, que eu acho que foi uma das coisas mais importantes que eu consegui desenvolver nesse meu período ali, que foi a escuta. Porque a atuação não é fala. A atuação é escuta. Sabe por quê? Eu ia perguntar o porquê agora. Sabe por quê? Pelo seguinte, ó, a gente vai fazer uma cena. Pensa que a gente vai fazer uma cena. E lá no roteiro tá dizendo que essa é uma cena de briga, ou uma cena romântica. Beleza? Tá lá. Essa é o mood da cena. Uhum. Ok. Só que, quando eu tô decorando meu texto na minha casa, eu tô idealizando alguma coisa. Tá bom? Quando a gente vai passar o texto no set, ali eu começo a ter um pouco de certeza, né? Eu começo a achar alguma coisa diferente, porque aí tem a tua voz, a tua entonação, a tua intenção e tudo mais. Então, isso tem que interferir. Se eu não estiver escutando o que você está falando, o que vai acontecer? Eu vou falar da maneira como eu ensaiei na minha casa. Sim. Que não necessariamente é da maneira como que eu te responderia se eu estivesse te ouvindo. Sim. Então, na hora que eu for te devolver a bola, primeiro eu tenho que ouvir o que você falou. Porque a maneira como você falar comigo é o que vai ditar como eu vou devolver essa bola pra você. Senão parece uma conversa de maluco. E é aí que quando você vê uma interpretação de uma cena, quando você acha uma cena muito boa e uma cena mais ou menos ou uma cena ruim. Porque não tem essa conexão, eles não estão se escutando. Tá um falando do jeito que acha que tem que falar, e o outro também. Então tá cada um preso na sua maneira de interpretar. Eles não estão ali juntos, né, voltando pro negócio de marketing e vendas, eles não estão ali pensando que eles são uma coisa só. Nós somos atores, mas nós estamos fazendo uma cena. Não são duas cenas, é uma cena. Então como que eu posso contribuir para você e como que você pode contribuir para mim? Imagina que nessa cena eu tenho que me emocionar. Sim. Como você pode contribuir para que eu me emocione mais nessa cena? Ou você tenha, o que eu posso te entregar para que isso faça você se emocionar mais rápido, mais real, mais profundo? Como? Agora, se eu estiver preocupado só em falar as minhas falas, a gente não vai atingir aquele ponto, porque eu preciso de você. Que legal essa questão da conexão com a outra pessoa, desde você começar a observar o personagem que você vai fazer ao ponto mínimo da cena, né? Porque você criar um personagem, você vai ter que observar uma pessoa que caracteriza aquele personagem. Uma, duas, três, para criar o seu personagem. Depois é a interferência do seu personagem em cada uma das cenas. Tudo é observação, 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 né? E outra, a maneira como eu falo com você não é a maneira como eu falo com ela. E assim deveria ser também numa novela. Sim. Eu não posso ter um único jeito de falar.
Porque ninguém é assim. Você comigo fala de uma maneira, com ele você fala de outra. E com outra pessoa você fala de outra. Então, e o que Isso é do ser humano, né? E o que faz isso ser possível? A tua leitura em relação à pessoa. Você fala, cara, com ela eu não posso falar dessa forma. Sim. Não é verdade? Sim. Então, pensa, se a gente tá numa cena de briga, vai influenciar muito a maneira como você vai responder. Se eu falo com você gritando, tu é uma idiota, não sei o quê, porra, vai pra lá. Se eu falo assim, isso vai te gerar alguma coisa. Eu quero falar assim, cara, tu é uma idiota. Sabe qual que é o teu problema? Tu é uma bosta. Você é muito bom. É outra. Você entende que é outro nível? Você entende que é outro nível? Sim, Isso vai te causar uma coisa Sim. diferente. Sensacional. Então, assim, se eu não tô gritando com você, você não consegue gritar comigo. Aham. E isso vai te machucar mais do que se eu gritar com você. Aham. Sim. Então, você ter esse entendimento... Porque, imagina, eu só tô falando com você assim, tu começa a berrar comigo, isso não é real. Quem tá assistindo fala, porra, isso é impossível, isso é anti-orgânico, não é normal. É. Não, né? Às vezes a pessoa nem sabe o porquê, ela só sente que aquilo não é Não normal. tá. Alguma coisa sou estranha pra ela, né? Pronto, E aí não exato. gostou. Então, eu acho que a escuta foi uma coisa que talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu aprendi nessa minha fase, né? Legal. E isso eu levo pra minha vida. Então, sempre que eu chego num ambiente, né? Aqui eu tô tendo que falar porque a gente tá no podcast, então a ideia é que eu fale bastante. Mas quando eu chego no ambiente, você pode observar. Eu sou a pessoa que mais observa. Sou a pessoa que mais escuto. Eu fico ali prestando atenção, vendo o que ele tem pra falar, o que você tem. Tá. Eu fiz isso no Big Brother. No Big Brother, eu sempre era o último a falar. Eu não sentava lá no jogo da Discord e começava a falar tudo que eu queria falar. Eu falava o que eu acreditava que era necessário eu falar diante daquele jogo que foi proposto naquele dia. Sim. Então, diante do que você me trouxe, eu vou falar sobre aquilo. Diante do que você me traz, eu vou falar sobre aquilo. Eu não vou falar sobre qualquer coisa. Entendeu? E nem vou... Fazendo uma analogia, assim, você entrou no Big Brother com uma estratégia geral e depois você foi adaptando a cada cena. Como é que foi a estratégia Ou inicial? você simplesmente aplicou esses seus pilares aí de quem você é naquele jogo ali. fui eu. Foi você. Aí eu sei que isso é tipo, mas todo mundo fala que tem que ser você. Eu sei, mas é que as pessoas não sabem quem de fato elas são. Sim. Então, acho que é aí que tá a diferença. Então, eu entrei sabendo as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas, as minhas qualidades, as minhas facilidades, as minhas dificuldades. Eu sabia onde eu era bom, onde eu não era, onde eu tinha que ficar atento, onde eu não. Eu sabia. E isso me coloca muito à frente. Então, eu não tinha ali uma necessidade de... Por que no jogo da discórdia eu sempre era o último? Por que eu só falava sobre aquilo que era abordado? E por que as pessoas que me assistiam ficavam com essa percepção do tipo, pô, Arthur destruiu o jogo. Nossa, cara, que oratória. Por quê? Pelo seguinte, quando eu chego lá para eu comunicar, primeiro, eu deixei você falar tudo que você tem para falar. Agora, eu vou falar sobre aquilo que eu acredito que o público precisa ouvir da minha versão. Então, eu não estava preocupado em fazer você mudar de ideia. Sabe por quê? Porque você não está disposta a mudar de ideia. Você não quer mudar de ideia. Você está ali para falar sobre a tua verdade. Só que você não tem o poder de me tirar da casa. Quem tem o poder de me tirar da casa? O público. O público. Você pode me botar no paredão, mas quem me tira é o público. Como você não está disposta a mudar de ideia, de opinião, eu não vou gastar meu tempo tentando mudar você de opinião. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar tudo que você me trouxe, eu vou organizar essa informação, vou rebater passo a passo o que você está me dizendo diante da minha verdade e eu deixo o público que está vendo o jogo inteiro julgar se o que eu estou falando faz sentido ou não. Uhum. Porque é ele que decide. Você pode botar 10 vezes no paredão. Se o público entender que não é para eu sair, ele não vai me tirar. Sim. Então, esse é o grande ponto. Só que isso só é possível se eu estiver escutando. Então, pensa, eu já sentava naquele banquinho sabendo que as pessoas iam falar de mim. Se eu não tivesse aprendido a escutar, o que eu ia querer fazer? Falar. Ah lá. Sim. Pô, mas estão falando de mim, não é verdade? Não, ó, isso aqui que ela tá falando não é verdade, não é verdade. Deixa eu falar. E eu ia ficar falando em cima de você. Cagada, porque você não vai mudar de ideia. Se eu falo em cima de você, o público não entende nem o que você tá falando, nem o que eu tô falando. Então, assim, era fácil? Claro que não, pô. Todo mundo aqui tem emoções, mas aí o teu objetivo tem que estar muito bem definido. Qual é o meu objetivo? Fazer com que o público me escute e ele julgue se o que eu tô falando é real ou não. Então, cara, eu vou ficar aqui. E aí, não é eu vou ficar aqui querendo falar, eu vou prestar atenção em cada palavra que você falar.
E eu ficava aqui, ó. Só prestando atenção. Quando você acabava de falar, acabou? Posso falar, Tadeu? Pode. Pum. Aí eu começava a falar. Rebater passo a passo do que você falou. Não é do que eu acho ou do que eu quero falar. É o que você falou. E aí, como eu sabia que aquelas pessoas estavam falando não era real, eu não precisava dizer o que eu achava. Eu precisava só mostrar que o que ela estava dizendo não era real. Sim. E aí o público assiste e toma a sua decisão. Sim. E assim foi no programa. Então a escuta ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. E isso vale pro mundo dos negócios. Por exemplo, Total. você vai estar com o teu time ali. Não é você fazer o que você acha que o teu time quer que você faça. Pergunta para ele o que é importante para ele, pô. Quando tu vai contratar alguém, qual é o ponto mais importante? Alinhamento de expectativa. Cara, o que é importante para você? Me fala. Porque o que é importante para mim pode não ser para você. Às vezes o que eu tenho para te entregar é até maior do que o que você tá me pedindo. Mas o que eu tenho para te entregar você não vê valor. Para mim é importante. Eu acho que é muito maior, mas para você não é. E eu tive um exemplo prático na minha vida, num determinado momento, que foi uma pessoa que trabalhava na minha casa e ela um dia foi reclamar que ela não era reconhecida. Eu falei, cara, mas que loucura, mas pô, a gente já te deu isso, deu aquilo, deu um monte de coisa. Não era. Resumo da história, pra não entrar tão profundamente nisso. O que essa pessoa queria não era coisas materiais, não era casa, moto, se sentir à vontade em casa, não era isso. O que ela queria era só não trabalhar no sábado. Caramba. Você entende que isso é muito mais barato? Sim. Só que na minha cabeça, eu tava arrebentando. Pô, olha tudo que eu tava proporcionando para aquela pessoa. Mas ela só queria não trabalhar no sábado. Se no início eu tivesse alinhado com ela, cara, me fala o que é importante para você. Ela falasse, eu só não quero trabalhar no sábado. Ela ia se sentir reconhecida. Sim. Olha que loucura. Que loucura. O esforço que você fez versus o resultado, né? E o quanto impactou nela, né? Que não valeu de nada, meu esforço. Sim. Então, a escuta, ela é a arte mais poderosa que alguém pode ter. Por isso que eu vejo muita gente falando, mas eu tenho que fazer um curso de oratória. Eu tenho que aprender a falar. Antes de você aprender a falar, você precisa aprender a escutar. Porque não vai adiantar você falar super bem se você não estiver se comunicando da maneira correta. E você escutar num ambiente é você comunicar. Porque quando você está escutando, o que você está comunicando para outra pessoa? Que você está interessado. Então, se você está conversando comigo e eu não estou mexendo no meu telefone, se eu estou olhando para você, se eu estou aqui prestando atenção, o que eu estou comunicando para você é, cara, eu me interesso pela tua história, eu me interesso pelo que você está falando. Eu me interesso por esse momento aqui, é importante para mim. Só que eu não falei. Só que você teve essa percepção. Porque eu estou dando o meu tempo para você. Eu estou aqui, prestando atenção em você. Então, essa é a melhor maneira de você comunicar alguma coisa. É você saber observar, você saber escutar. E aí depois, ok. Sim, é importante você aprender a falar. Né? Mas é que você já sabe falar. Só que como a tua cabeça pensa muito rápido e você é inseguro, você não consegue organizar as ideias. Mas todo mundo sabe falar. Todo mundo sabe falar. O que... A preocupação, acho que é calar enquanto para você verdadeiramente escutar, né? Porque a gente é treinado meio que a responder, né? Que é o que você comentou ali atrás do Big Brother. Porque se a pessoa está falando, você já está querendo responder. Porque e aí você não consegue escutar. Você tem que silenciar internamente para você escutar genuinamente, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Ou isso foi natural para você? É o que eu disse. Eu acredito que durante esse processo, né, de fazendo, e óbvio que não foi no início. A primeira peça que você fez, você já sabia fazer isso? É claro que não, pô. Sim. Claro que não. Mas eu fui entendendo ao longo do jogo, né, das minhas experiências, de que isso me fazia ser melhor. Sim. E que o jogo tava ali. O jogo não tava no quão bom eu era falando, mas sim na minha capacidade de escutar e receber aquilo. Cara, vou dar uns exemplos aqui para vocês entenderem. Pega o Wagner Moura. O Wagner Moura, ele tem uma característica que eu amo. Ele não responde na hora. A não ser que seja uma cena de briga. Pode parar. Pega qualquer filme dele. Ele tá atuando, tu fala um negócio pra ele, ele recebe aquilo, a câmera tá nele,
sem ele falar nada. Ele tá aqui pensando, vou te dar uma chance. Ele prendeu a câmera ficou 7 segundos nele, era pra ficar 2, ele só ia falar, eu vou confiar em você, eu vou acreditar em você, era só isso. Mas tu falou um negócio, cara, ó, por favor, me dá uma oportunidade, que não sei o que, isso que lá, e ele tá aqui, ó, só olhando pra você. Aí tu já acabou de falar, ele tá aqui, ó. Vou acreditar em você, hein. Ficou a câmera dele, era só 3 palavras, vou acreditar em você, era só isso. Você entendeu? Mas por quê? Porque ele entendeu o jogo. Agora, se ele pensa, ó, a minha fala é, vou acreditar em você. Então, terminou de falar, olha, vou acreditar em você. Sim. É diferente. Diferente total. É diferente. Então, pra mim, a escuta de tudo que eu aprendi ali nesse momento, e claro que deve ter muitas outras coisas para eu aprender, sempre tem, mas do que eu tive a oportunidade de aprender nesse período, eu considero a escuta uma das mais importantes. Sim. E a escuta você tem que calar não só o que você fala, né, mas a sua mente, né? Você tem que calar seus pensamentos para poder escutar e receber aquilo que a pessoa tá te entregando, né? É, porque senão você tá só colocando aquilo que você quer e não o que precisa. Precisa, exato. Né? Senão você faz um monólogo. Se for um diálogo, precisa ter um mínimo de coerência no que a gente está conversando. Senão fica o tempo todo eu te introduzindo um assunto novo e te colocando a minha ideia e não respondendo aquilo que você está me trazendo. Né? E a ideia do diálogo é que seja uma troca. Então, esse é o ponto. Legal. É uma questão de escuta com intencionalidade, né? Para você conseguir realmente colocar um ponto novo, você tem que escutar. Né? Porque na hora que você conversava ali no paredão, por exemplo, no paredão, desculpa, no jogo da discórdia, né? Você tinha que escutar, mas você tinha uma intenção clara que era o público. Né? Aí na empresa, você tem a intenção clara da pessoa, então você tem que escutar a pessoa para fazer o que a pessoa quer. Então você tem a intenção e essa intenção direciona a sua escuta, né? Então, assim, são as duas coisas somadas, né? Eu acho que é muito coerente o que você falou, o que você está falando, porque tudo tem a ver com o que você disse aqui no início, que é estar atento ao caminho, né? À jornada, né? Porque você, durante a carreira de atleta, você aprendeu a ter consistência, a ser intenso, a ter resiliência, né? E uma série de outras características. Depois você vai para a carreira artística e aprende, né? A ouvir, aprende a ter mais flexibilidade, que é o que você tinha falado, né? E todas essas características você utiliza como uma caixa de ferramentas depois quando você vira empresário, né? Aliás, o que você aprendeu no esporte você utilizou na vida de artista, né? E o que você aprendeu, o acúmulo dessas habilidades todas você utiliza hoje, né? Perfeito, eu acumulei habilidades, eu não dispensei elas. Sim. Né? Então, tudo que eu entendi que eram skills, eu fui somando. E fui falar, cara, isso aqui eu vou usar em algum lugar que seja legal. E, óbvio, melhorou a minha comunicação falada, né? Porque aí você, ao longo do tempo, você vai se tornando um comunicador. Então, pensa, se o meu objetivo é fazer com que quem está em casa entenda aquilo que eu estou falando, eu não posso falar rápido. Eu tenho que falar num ritmo que seja possível para ela absorver aquilo que eu estou querendo entregar para ela. Sim. Né? Então, por exemplo, o seu gestual, ele sempre tem que casar com aquilo que você está falando. No início, você pensa, depois você não pensa mais, é igual respirar. Você não pensa porque você vai respirar. Você fala, esqueceu de respirar, respira aí. Não pensa, né? Respira. É a mesma coisa. Então, tudo que você treina, você fica bom. Tudo. Inclusive reclamar. Que a gente repete várias vezes, né? Arthur, e agora pensando nessa terceira fase, nessa fase agora que você está vivendo, que é o Arthur empresário, né? Que acumulou essas skills, que refinou, né? A versão do Arthur de hoje é uma versão melhorada do Arthur de ontem e cada vez está melhorando mais, refinando mais isso. Quais são os skills que você está desenvolvendo nesse momento? O que você está trabalhando? Conta aqui um pouco para o público, né? Para o pessoal que está em casa, que é um público de empresários, investidores, principalmente que assiste aqui o canal.
onde é que você está atuando, como é que você está atuando, né? Porque até aqui no BBB, o pessoal ainda, você era uma figura pública e estava muito declarado para todo mundo. Você continua sendo uma figura aberta, tá aí para todo mundo ver, mas o Instagram seu tá ali sempre aberto, né? Mas o que você está fazendo nesse momento? Qual a sua mentalidade no momento e o que a vida de empresário trouxe para você de diferente? Tá. Bom, a minha mentalidade é a mesma. Em todas as fases da minha vida, você vai ver que eu sempre vou estar com essas 4 alavancas, tá? Sempre. O que eu vejo que mudou? Pensa comigo, ó. Eu, como atleta de natação, sou um ser individual. Eu, como artista, por mais que exista essa troca, eu ainda sou muito mais individual. Então, tudo depende muito de mim, né? Na troca, na cena, sim, existe ali um início de compartilhamento, de um trabalho em equipe. Mas, para ir atrás, buscar, fazer teste, correr, Big Brother e tudo mais, é sozinho. Big Brother ganha um. Não tem como você ganhar em grupo. Então, ganha um. Então, sempre muito... Inclusive, que coragem, né, de que você teve de participar, Exposição, né? Não, e não só exposição, né? É um jogo meio... Psicológico, é um jogo psicológico. Então, pensa sempre de forma individual. Por mais que existam momentos no coletivo, muito mais individual. Quando eu vou para o mundo empresarial, não tem como ser individual. Se você quiser crescer, se você quiser ter um ecossistema como a gente tem hoje, não tem como. Então, você tem que aprender a descentralizar. Pensa que eu era, vamos declarar, eu era a pessoa mais centralizadora que existia. Ainda estou no processo, mas já consigo delegar muita coisa que antes isso era impensável, tá? Então, esse momento tem me ensinado isso. Então, é muito por necessidade. Cara, ó, eu quero chegar lá, e para eu chegar lá, não tem como eu manter dessa forma como me trouxe até aqui. Então, eu vou aprender. Como que eu faço? Aí eu alinhamento de expectativa. Então, montei um time muito bom. Então, vamos lá, montei uma holding. Pá. Nessa holding, eu coloquei os meus diretores aqui em cima nessa holding, tá? Então, ela é uma holding não só de participação, ela é uma holding, entre aspas, operacional. Por que eu tô botando entre aspas? Porque a gente não tá no dia a dia de cada companhia que tá lá dentro. Mas eles gerenciam e toda a parte estratégica sai da holding, tá? Então, eu sei onde eu quero chegar. E aí, onde eu alinho aqui as expectativas com eles? Gente, eu estou aprendendo a delegar. Então, vão ter algumas vezes que eu não vou conseguir. Mas, tenham paciência comigo, eu quero aprender. Então, vamos lá que eu vou. E quando se eu estiver segurando alguma coisa, me fala. Todo mundo tem abertura aqui para me falar. Para que eu possa melhorar. Porque se eu não dou essa abertura, não tem como eu melhorar. Porque vai ter coisa que eu não vou perceber. E se eu não tiver pessoas do meu lado que eu confio muito e que vão ficar me alertando e me mostrando, não porque eles querem me criticar, mas porque eles já entendem. Se eu deixei claro onde eu quero chegar, pedir a ajuda deles, já tem a abertura para eles poderem fazer. Então, me ajuda a descentralizar isso aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. Outra coisa, eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, na natação, eu nunca nadei uma prova só. Eu nadava 6 provas, 8 provas. Como artista, eu nunca fui uma coisa só. Então, eu cantava, eu dançava, eu atuava, eu escrevia, eu fazia várias coisas. Teve uma época na TV Globo que eu tinha 3 contratos. Eu tinha 3 carteirinhas, 3 matrículas. Eu fazia Eta Mundo Bom, que era uma novela das 6, estava fazendo ainda a Dança dos Famosos e fazia uma série no Fantástico. Ou seja, eu não sei fazer uma coisa só. Aí o que eu estou aprendendo? Tudo bem, eu quero fazer várias coisas, mas vamos colocar uma energiazinha aqui, nisso aqui, faz o que tem que fazer aqui, coloca as outras pessoas e vai para o outro lugar. Então, isso é uma coisa que eu estou aprendendo também. Então, eu estou no processo. Mas eu dei uma sorte, vamos colocar assim. Eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que Deus foi muito bom comigo, me trouxe pessoas muito capacitadas para me ajudar nesse processo. Então, os meus executivos, vamos colocar dessa forma, eles não são pessoas de mercado, eles não ocupavam uma cadeira de executivo em outras companhias. Eles tinham seus próprios negócios, ou tinham, ou ainda têm. E eu vendi para eles a minha visão, eles compraram e entraram nessa comigo. Então, são pessoas que já fizeram o M&A. Né? Um já fez 3, outro já fez 2, outro já fez 1. Então, são pessoas que entendem de negócio como um todo, mas que, no momento, estão ocupando uma cadeira. Sim.
Isso faz diferença também. Faz. Isso faz muita diferença. E aí a gente foi montando a nossa holding. Então, dentro da nossa holding, a gente tem ali um pouco mais de 30 negócios de segmentos diferentes. Então, a gente tem um negócio de saúde, que é a Nação Saúde. Então, o maior movimento de acesso à saúde do país. Nós temos a Smart Perícias, que hoje já é a maior empresa de perícia judicial e extrajudicial. Por quê? Mais áreas de atuação, mais peritos na base, mais nomeações pelo magistrado. Então, são mais de 40 mil nomeações, mais 60 áreas de atuação. Então, a gente tem perícia de tudo: contábil, engenharia agrônoma, engenharia elétrica, médico, enfim, tudo que vocês imaginarem, a gente vai ter ali de perícia. São mais de 60 áreas de atuação. Aí a gente tem loja de carro, aí a gente tem a No, que é de coffees and smoothies. Então, a gente vai ter uma infinidade de negócios dentro. Aí tem um braço de educação. Então, a gente tem o Impacto Club, que é a nossa mentoria da MLS, que está dentro da MLS agora. A gente tem a Frame, né, que a gente não diz que é uma mentoria, porque ela tem muito mais uma cara de consultoria, mas onde eu, a Mari Coelho, o Rafa Matos e o Fernando Ferreira, nós juntos formamos a Frame. Então, é um produto de high ticket, né? Onde a pessoa paga ali, né, 2,5 milhões durante 12 meses. E o que a gente vai fazer? A gente escolhe a pessoa, ou seja, não é qualquer um que pode entrar. A gente escolhe alguém que a gente acredita, que tem os mesmos princípios, que tem sangue nos olhos, que quer fazer o negócio acontecer, que sabe que não existe mágica, não existe negócio, vou sair do operacional. Não tem como você fazer isso. Então, beleza, a gente escolhe essa pessoa. Então, a gente pega alguém com autoridade, que não tem notoriedade, e dá essa notoriedade para ela, através de eventos, através das redes sociais, através de podcast, através de tudo que a gente, como nós 4, podemos plugar nessa pessoa, tá? A gente pega uma pessoa que tem muito conhecimento naquela área dela, mas não tem produtos, não tem um braço educacional, uma esteira de produtos. E a gente vai criar livro, imersão, mentoria, curso, tudo do braço educacional a gente vai criar dela. E ela não tem tanta clareza do propósito dela. Então, a gente vem com uma imersão, que se chama Imersão Clareza, que é derivada de um método meu, o método PEC, que é Posicionamento Genuíno, Estratégia, Águia e Comunicação Inteligente, e eu trago clareza para a vida dela, de quem ela é, de quem ela está e o que ela quer ser, ter e fazer. Com isso definido, a gente forma o branding dela. Então, a gente tem um branding, aí ela passa por uma consultoria de imagem, visagismo. Então, a gente envelopa isso dentro da verdade dela. Não sou eu que defino, não é a pessoa da consultoria, não é a Thalita da consultoria de imagem, não é a gente. É em cima da verdade dela. Só que pra gente saber isso, a gente tem que fazer uma imersão clareza pra fazer uma extração dela. E aí, e você é isso aqui, ó. Isso aqui é você. Beleza? Beleza. Aí a gente monta em cima disso. Aí faz a esteira de produtos e a gente coloca ela numa prateleira mais bem posicionada, onde a gente pode reprecificar, inclusive, o produto ou serviço que ela já tem e esses novos produtos dessa esteira que a gente está criando com ela. Então, resumindo, é isso que a gente faz um pouquinho. Então, a Frame é a fada madrinha da Cinderela. É isso aí, isso aí. Pega a Cinderela, porque a Cinderela é uma princesa que tá ali escondida, né? É isso. Foi ali, deu um... Né? Pô, eu gostei dessa definição aí. É mesmo. Pegar a analogia aqui, né? Analogia da Disney. Gostei, é isso aí. É isso aí, legal. Então, além da holding, que tem mais de 30 negócios, isso. Você ainda tem o braço educacional, para quem quer aprender um pouco mais, né? Com o Arthur Aguiar, e tudo que você entrega no Impacto Club, A gente né? tem o Impacto Club. E no Frame, que é isso. a fada madrinha que o David A Frame ela é 1 a 1, né? Frame. Então a gente pega individual aquela pessoa e faz tudo isso que eu te falei. O Impacto Club é um grupo, né? Um clube de mentoria, onde ali, o que a gente vai abordar principalmente no Impacto? A gente vai falar sobre criação de ecossistema. Então, como que você faz para através daquele teu negócio? Porque assim, o meu ecossistema, ele é diferente do que seria mais tradicional, né? Porque geralmente você pega uma coisa, um core, e você cria um ecossistema em volta disso. No meu caso, as pessoas falam, você tem muito negócio. Na verdade, eu tenho um negócio, que é a minha holding. E o que a minha holding faz? Ela faz gestão e modelagem de negócio, estruturação organizacional de processos, criação de estratégias de posicionamento, comunicação e tecnologia. É isso que a gente faz. Então, eu entro em qualquer negócio. Eu entendo se aquele negócio tem um modelo de negócio ou não, se precisa reestruturar ou não. Crio todo o fluxo de processos dele, ou seja, faço o diagnóstico, crio o fluxo de processos dele, pego esse negócio, coloco numa prateleira melhor para eu poder reprecificar. Eu otimizo os custos trazendo tecnologia, preparo ele para escalar e escalo ele. É isso que a gente faz.
Isso é indiferente. Eu não preciso entender daquele segmento. Eu preciso ter um sócio, operador, que entenda e seja expert naquele assunto, porque eu vou precisar dele. Mas Tem aí... alinhamento de valores com você, né? Claro, com certeza. Mas o nosso drive ali, né, tá montado. Aí eu só vou adaptar de acordo com aquele segmento. Legal. O Nelson atuou contigo ali, o Nelson O Nelson tá Flex, ali comigo. Na parte da De modelagem de negócio. modelagem de Não, negócio. Isso. A gente gosta Cara, bastante nossa, a dele. gente gosta muito do Nelson. Nelson traz uma senioridade, uma tranquilidade, assim, uma energia que... Total. Inclusive, a gente tem que trazer o Nelson aqui, se você estiver assistindo aqui. Tem que trazer. Tem que vir aqui com a gente, vamos marcar. Tem que trazer. Fantástico, gostamos muito dele. É isso aí. Mas assim, você traz todo esse seu conhecimento, essa sua bagagem, né, de negócios aqui hoje, mas como é que foi essa transição quando você vira empresário? Você já tinha esse conhecimento, você já teve essa vivência ou não? Isso você aprendeu na raça quando você falou, você é empresário, e aí você aprendeu sobre processo, sobre... Como é que foi isso? Tá. Bom, foi uma junção de fatores. Aham. Tentar explicar isso pra você. Antes de eu entrar no programa, eu recebi uma profecia. 2. Uma que eu ia entrar num reality. Só que eu não tinha a menor intenção de entrar no reality. Caramba, Eu dei você risada. recebeu essa profecia? Caramba. Isso, mas ela não falou, você vai entrar no Big Brother, você vai ganhar. Não foi nada disso. Ela falou só que eu ia entrar num reality que era muito conhecido, e eu não sabia qual que era, e que esse reality ia mudar minha vida. Tá? E que eu ia ganhar esse reality. Dei risada. Mas tá bom. E a segunda coisa que ela falou foi, depois desse reality, você vai fazer outra coisa. Você não vai fazer o que você faz. Ela não falava, você não vai mais atuar, você vai sempre... Não, ela falou, você não vai fazer mais o que você faz, você vai fazer outra coisa. Certo. E essa coisa, você não vai conseguir dizer que você aprendeu. Porque esse conhecimento vai ser imputado em você. Vai ser colocado. Porque não vai dar tempo de você aprender. Então você não vai saber explicar o porquê que você sabe essas coisas que você, teoricamente, não estudou para saber. Porque Deus tem pressa, ela falava isso. Deus tem pressa. E ele vai colocar isso dentro de você. Esse conhecimento vai... E as pessoas vão te perguntar, mas como? Mas como aconteceu? Como é que foi? Onde você... Aí você não vai saber. Então, tu já conta essa história que eu tô te contando aqui agora. Aí eu falei, tá bom? Eu achava engraçado. Não sabia o que era. E foi isso. Caramba! Aí claro, que depois que aconteceu, obviamente, eu corri atrás, fui estudar, Sim. entrei Não, mas em grupos de empresário, né, fui trazendo pessoas que sabiam muito mais do que eu naquelas cadeiras que eu não dominava e fui aprendendo com elas. Mas assim, tem muita coisa que eu sei, que eu não sei como eu sei. Sim. Então, eu não vou aqui tentar te enrolar, não vou tentar criar uma resposta bonitinha. Eu não sei. Eu sei. Você só sabe. Aquela Que questão legal. de estar no meio, ser profundo, ser intencional, ser intenso, né? E aí você vai vivendo e vai acontecendo, e vai conectando as pessoas. Acumulando os habilidades, está atento ao caminho, está atento à jornada, está coerente com tudo que você traz aqui. E aí uma coisa que eu acredito que faz parte disso que foi imputado, né? Eu acho que eu faço isso bem, que é, eu sento com você me fala do teu negócio, você me fala das tuas dores, dos teus problemas, você me conta o teu negócio. Eu já consigo, naquele momento, enxergar um negócio que você não tá enxergando, organizar, estruturar, falar, cara, ó, faz isso aqui, faz aquilo ali, não faz isso, desliga isso aqui, fecha aqui, tá. Eu não sei te explicar como, mas isso é muito real. Então, as pessoas que estão à minha volta, que convivem, os meus sócios, enfim, tudo mais, é assim, todo mundo fala, cara, tu tem um olhar, uma capacidade de enxergar uma solução rápida, onde tá todo mundo vendo só o problema, que é uma parada minha, assim, eu não sei te dizer. Mas eu sou um cara que adora um problema, porque em todo problema é uma oportunidade de criar uma solução. Criar uma solução, exato. Todo problema é uma grande oportunidade. Sim. Eu digo que eu gosto de falar que não existe problema. Sabe por que não existe problema? Porque se esse problema tiver solução, ele já não é um problema. E se esse problema não tiver solução, ele não é um problema, porque todo problema tem que ter uma solução. Sim. E aí, se a gente for fazer uma analogia, por exemplo, com uma doença, você tem uma doença. Essa doença tem cura? Se tem cura, tem uma solução. Então, vamos fazer o tratamento para isso aqui. Se essa doença não tem cura, você não tem um problema. Eu queria saber como é que foi essa sua transição com relação ao meio que você vivia. Por quê? Ou o meio que você vive, né? Família, amigos. Porque o meio impacta nas pessoas, de uma maneira geral, né?
E quando uma pessoa vai passar por uma transição de carreira, normalmente ela já é julgada pela família. Vou te dar o meu exemplo, né? Eu passei de ser advogada para ser empresária, né? E quando eu fiz essa transição de carreira, eu tinha muito mais recursos financeiros, tinha muito mais liberdade, estava muito mais feliz, estava muito mais realizado do que eu estava fazendo naquele momento anterior. Não que a advocacia foi ruim, eu gostei daquele período, mas chegou no momento que para mim já tinha dado e eu fiz essa transição, né? Eu também passei pela minha transição também, e a minha transição foi de executivo para empresário. Para empresário. E aí foi uma dor gigantesca da minha mãe. Minha mãe acho que faleceu sem compreender essa transição, porque para ela era assim, entrar numa empresa, se aposentar numa empresa, porque cada um tem um mindset. E ela falava assim, não, meu sonho é que o Denis volte a trabalhar. Ele não trabalha, virou empresário, não trabalha. Né? Genial. E aí, quando eu fiz essa transição, inclusive, teve pessoas da minha família que eu comentando, né? Não, nossa, acho que eu me encontrei, né? Pelo menos me tornei uma outra pessoa e isso tem muito mais a ver com quem eu sou agora e tal. E aí, uma pessoa da minha família até falou assim, não, fala baixo, não vai dar mau exemplo para as crianças, porque você largou sua carreira. Gente, né? Então, assim, isso a gente que não é famoso. Agora, imagina você que era uma figura pública e tem uma série de pessoas em volta, muitas pessoas, inclusive, que querem se beneficiar com a sua imagem e com tudo mais. Como é que foi quando as pessoas começam a perceber o Arthur Aguiar, empresário, que é o que a gente conhece a sua versão empresário, né? E como é que foi para você isso? E você sempre teve claro esse objetivo? Como é que foi isso? Esse julgamento do meio? Ele existiu. Sim. Mas para mim ele foi meio indiferente, Eu acho que talvez por eu já ter feito uma transição anteriormente, né? Sim. Imagina, eu saí de atleta, eu era muito bom atleta e saí ali em alto nível para ir fazer uma outra coisa que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Eu não conhecia ninguém, eu não tive padrinho, eu não tinha dinheiro. Então, eu só seguia aquilo que estava dentro de mim. Eu acredito que como eu dou muito poder para minha voz interna, para o que Deus coloca dentro do meu coração, eu consigo silenciar muito o que as pessoas falam. Sim. E, na verdade, quanto mais pessoas têm falando o contrário, isso para mim é um sinal de que eu aprendi a fazer esse diagnóstico, né? Sim. E quando eu olho para trás e eu vejo as experiências que eu tive ao longo da minha vida, sempre que algo queimava dentro de mim, ou seja, não era só porque eu queria fazer por ego, e sim porque algo queimava dentro de mim e eu via as pessoas não entendendo aquilo, que é o que a gente está falando. Pô, a gente gasta muito tempo tentando fazer o outro entender aquilo que está dentro da gente. Então, eu não gasto esse tempo e quando eu vejo muita gente se movimentando para falar o contrário de algo que já está queimando dentro de mim, eu falo, cara, eu estou no caminho certo, só vou. E aí eu continuo fazendo o que tem que fazer. Sim. Né? Então, eu não tive muito essa questão que impactou. Eu olhei, eu percebi que aquilo estava acontecendo, mas não me afetou. Não me deixou mais triste, nem mais feliz, nem nada. Eu só vi que aquilo ali estava acontecendo e segui fazendo o que eu tinha que fazer, que era o que eu queria fazer, que eu sentia que eu precisava fazer. Sim. E aí eu fui construindo a minha jornada, meu passo a passo. Legal. Eu me identifico bastante com isso também, porque nunca liguei, não. Inclusive, tem gente que fala assim, eu agradeço todo mundo que não apoiou. Eu vou falar, eu nem lembro quem não apoiou, porque nem dei atenção, não sei nem dizer quem não apoiou. E outra coisa. Mas algumas coisas a gente lembra, tipo essa, mas não é nem que eu lembro com tristeza, eu achando engraçado, né, da mentalidade das pessoas, né. Não, e outra coisa, você sempre vai ser advogada, tá? Sim. Eu sempre vou ser artista, sempre vou ser atleta de alguma forma, claro, não um atleta de alta performance, porque eu não treino mais para ser um atleta de alta performance, mas você é atleta, sei fazer o esporte, fiz durante muito tempo da minha vida. Artista eu sempre vou ser, porque eu tenho uma veia criativa, então eu sempre vou ter um olhar diferente, né, para as situações. Não tem como o meu olhar, que vivi muito tempo dentro desse universo, ser igual ao seu. Eu vejo as coisas de uma maneira diferente, é inevitável. Sim. Entendeu? Então não é nem que eu queira, eu não vou conseguir. Eu sempre vou ter essa veia mais artística. Porque faz parte de quem você é, né? Pronto. Faz parte de quem a gente é. Então a gente sempre vai ser. Né? Só que as pessoas precisam desse rótulo, dessa etiqueta. Elas precisam saber, senão elas ficam meio que desnorteadas. Mas você é o quê? Você quer o quê? Você quer... Cara, eu sou eu. Entendeu? Sou eu e tudo isso aqui sou eu. Pronto. Fica mais fácil. É isso aí. Legal. Muito legal. Arthur, para quem tá em casa,
onde encontrar o Arthur hoje em dia, empresário e não mais no meio artístico, porque antes a pessoa abria a televisão ali, ligava a televisão e se deparava com o Arthur. Hoje em dia, onde que encontra o Arthur, esse Arthur empresário, né? Como se conectar, como fazer negócios com o Arthur? Eu tô nas redes sociais, então Instagram, tô lá, @Arthur Aguiar, tô no LinkedIn também, tô no Facebook, tô no TikTok, tudo que você botar lá Arthur Aguiar, você vai me encontrar. E quem sabe, em breve, a gente faz essa junção, trazer o Arthur empresário para esse lado da TV, também com essa pegada. A gente tá rolando umas conversas aí relacionadas Olha, que a isso. legal, que legal. Então, por que não também aproveitar dos dois mundos e potencializar com intencionalidade para isso, né? E fazer o bem também para as pessoas, né, Arthur? Porque quando você fala sobre empreendedorismo, sobre o poder do empreendedorismo, você que é uma pessoa que o público admira, o público gosta, ele leva mais em consideração quando uma outra pessoa que não conhece não fala, né? Sim. Então, você mostrando esse seu lado empresário também vai beneficiar muitas pessoas que te admiram, né? Tem uma coisa que eu acredito muito, que faz parte do meu chamado, que é mostrar para as pessoas que é possível. Cara, é possível. Legal. Se você pegar a minha história do dia que eu nasci pra agora, tudo que eu fiz era improvável. Tudo. Não tinha nada, nenhuma circunstância, uma faísca que falava assim, não, ó, cara, ele vai conseguir fazer isso aqui. Ele vai conseguir ser atleta, ele vai ter o patrocínio da Xuxa, ele vai ser artista, ele vai ganhar o Big Brother, ele vai fazer várias coisas legais no mundo artístico, depois ele vai... Não tinha faísca, você entendeu? É tipo a história de Noé, nunca tinha caído pingo de água, né, no solo. Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Sim. Então, existia algo que estava dentro de mim que queimava, que era a visão. Então, Deus me dava a visão. Cara, faz isso aqui. E eu pensava, cara, mas eu não conheço ninguém, eu não sei como é que eu vou. Aí eu ficava na minha cabeça, como é que eu vou fazer isso? Tá? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso aprender? Onde é que eu preciso estar? O que eu preciso falar? Como é que eu faço? E eu sempre ficava focado no como. E não porque, por que Deus mandou isso? Por que Deus pediu pra fazer isso? Mas por que eu? Por que não o outro? Por que agora? Mas tá bom aqui, por que eu tenho que fazer? Nunca fiquei nesse questionamento. Sim. Era tipo, cara, como que eu faço pra esse negócio aqui acontecer? É. E aí eu focava nisso. E eu ia criando o meu caminho. E as coisas iam acontecendo. Eu falava, nossa, melhorou. E as coisas iam se encaixando. Sim. Claro que teve dificuldade, claro que teve frustração, claro que tem momentos que você fala, nossa, eu não aguento mais, cara, tá muito complicado. Tem. É. Mas quando é um negócio que é muito genuíno e que você entende que faz parte do teu propósito, você não desiste, você descansa. Então tem momentos que a gente tá cansado, a gente descansa. Mas você não desiste e joga pro alto. Então, eu acho que realmente isso faz parte do meu chamado, é mostrar para as pessoas que todo mundo pode. Arthur, isso aí para você falar é fácil. Aí eu volto a dizer, então pega a minha história, olha a minha história e que você vai ver que não, eu era exatamente como de repente você que está me assistindo. Não conhecia ninguém, não tinha as oportunidades caindo do céu, não vim de família rica, não tinha, cara. Eu acredito que para ninguém é fácil. Ninguém é fácil. fácil. Ninguém é fácil. O que muda são os problemas. É. Então, assim, o cara que tem muito dinheiro, ele tem as dificuldades dele. Sim, ele tem outros Talvez ele problemas que quem não tem dinheiro a não dificuldade do dinheiro. tem. Tá sobrando dinheiro, mas ele tem Sim. vários outros problemas. Sim. Relacionamento com o filho, no casamento, não sei o que lá. Ele tem várias outras questões. Qual que é maior ou menor? Não sei, depende da tua realidade. E maior ou menor também é subjetivo para Muito relativo. de acordo muito com relativo. quem olha. Assim Isso como aí. as oportunidades que você falou, agarra, depende do tamanho, né? Os problemas também vão estar, o tamanho vai ser dependente do que você der para ele, né? Sempre. É isso aí. Arthur, foi um prazer enorme estar contigo aqui. que Bate-papo, assim, Passou conhecendo um muito pouco rápido. mais, né, do Arthur, né? Isso A gente aí. tem encontros rápidos ali com o Arthur. Dessa vez a gente parou para conversar um bom tempo aqui, conhecer um pouco mais. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, é porque foi um bate-papo que vai fazer a mudança na sua vida de alguma coisinha que a gente colocou aqui, que o Arthur trouxe. Fizer a diferença para você, deixa aqui no comentário. E não esquece de deixar um like aqui nesse episódio, né? Um episódio de mais de 1 hora aqui de um bate-papo extremamente gostoso, né? Extremamente produtivo, que entregou muito valor para vocês. Obrigado para quem chegou até aqui. Até o próximo episódio do Café The Brokers. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Um abraço.